Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Saúde. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema super relevante, que é saúde mental no trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais e também conversar e expor para vocês como que vocês podem se adequar à normativa NR1. Eu me chamo Gabriel, sou Head Comercial de Sucesso do Cliente aqui na Clube de Saúde. Eu sou a Paula, sou psicóloga, sou Head do setor de Psicologia e Saúde Mental aqui do Clube. Espero que a gente possa contribuir com vocês com muitas informações relevantes, visto toda essa necessidade de regulamentação atual. Perfeito. Eu acho que para a gente começar esse bate-papo, né, vocês que estão nos assistindo por aí, é importante que vocês saibam de onde nós estamos falando, né, quem somos nós. Eu tenho certeza que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo já nos conheceram, estão vindo de alguns outros canais ou meios de comunicação aqui da CLUD, sejam RHs que já possuem a nossa solução para os seus colaboradores ou usuários que têm interesse em conhecer um pouquinho mais, né, esse tema tão especial que a gente vai tratar hoje. Mas para aqueles que não nos conhecem, muito prazer, nós falamos aqui da CLUD Saúde. Nós somos uma solução integrada de cuidados com a saúde para empresas, tá? A CLUD surgiu ainda em 2019, quando o mercado de telemedicina no Brasil ele nem tinha uma regulamentação ainda específica. O mundo foi avançando nos cuidados com a telemedicina e nós decidimos adentrar nesse mercado. E hoje a gente conta com quase 1,5 milhão de usuários aqui na nossa base, tá? Integrando sempre aspectos preventivos da saúde. Nosso interesse aqui é levar uma solução de cuidados com a saúde que possa zelar da saúde dos colaboradores no ambiente de trabalho, integrando saúde física, saúde mental, saúde do corpo, com o nosso programa de nutrição e treinos. E tudo isso a um custo muito acessível para que todas as empresas, independentemente do segmento, porte, setor em que vocês se encontram, vocês consigam levar para os seus funcionários uma solução que esteja aderente ao mercado e consiga cuidar da saúde dos seus colaboradores para que eles vivam mais e melhor. Perfeito. E aí, pensando até assim na parte de saúde mental aqui do CLUD, eu costumo falar que a gente não tem assim um único caso de sucesso. A gente tem vários casos de sucesso quando a gente pensa no cuidado que a gente tem promovido para os nossos pacientes, né? Tanto a nível assim de prevenção de saúde, quanto a partir do momento que você tem algum sintoma, a gente consegue também atuar, te orientar e fazer um tratamento adequado. Pensando na parte de saúde mental, a gente tem uma equipe excelente de profissionais, a gente tem vários protocolos desenvolvidos que esses profissionais aplicam para que, a partir do momento que a gente tem uma identificação ali, uma avaliação completa da demanda, ela identificada, a gente consegue propor um plano de tratamento adequado. Então, tem sido muito interessante o trabalho que a gente tem feito enquanto equipe mesmo. Em várias frentes, né? A gente tem até um bordão que a gente utiliza aqui no CLUD de que a nossa função é trabalhar para que seus colaboradores não fiquem doentes. Mas, se eles ficarem doentes, nós continuaremos aqui para dar suporte e toda ajuda necessária que eles precisem em todas essas frentes de cuidado, né? Hoje um tema específico a respeito dos cuidados com a saúde mental. Acho que é um tema muito latente no mercado, todos os RHs estão preocupados com essas questões e a Paula vai trazer um pouquinho mais dessas informações para que vocês se orientem em relação a esses dados. Exato. Hoje, assim, a gente tem cada vez mais discutido sobre o impacto do ambiente de trabalho na saúde mental das pessoas. E hoje a gente tem que o Brasil vive uma crise de saúde mental. A gente teve recentemente agora os dados do Ministério da Previdência Social de 2024 que mostram que em 2024 o país registrou mais de 472 mil afastamentos no trabalho por transtornos mentais. Mais do que 60%, aproximadamente 70% na verdade, se não me engano foi 68% em relação ao ano anterior, além de ser o maior índice que a gente tem em 10 anos. E esse é um indicativo que a gente precisa estar atento a ele, que vai dar um palco para a gente poder discutir muito do que a gente vai falar aqui hoje. Algumas das causas que estão relacionadas a estes afastamentos estão relacionadas ao próprio ambiente de trabalho. Então, metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho, condições precárias de trabalho. Isso faz a gente pensar assim, o quanto que as empresas elas precisam, né, estar ciente de que
o seu colaborador está adoecendo por uma condição inerente ali daquele trabalho, uma condição que pode ser melhorada e que pode ter uma intervenção por parte da organização. Um transtorno mental ele não acontece do dia para a noite, né? E eu gosto sempre de falar que é uma interação entre fatores psicológicos, biológicos, sociais. Então, tem sim fatores individuais que influenciam, por quê? Uma questão de vulnerabilidade, de resiliência, então às vezes o mesmo contexto social vai impactar de forma diferente as pessoas, né? Cada um. Porém, para além disso, a gente tem um contexto social, né? E eu acho que é o ponto assim desses resultados e um ponto importante que a gente quer abordar hoje. O que socialmente, dentro das organizações, é possível ser feito, como ser avaliado esses riscos, como identificar que esses colaboradores estão sendo prejudicados pelas condições de trabalho. Né? São coisas que às vezes elas ficam ocultas, né? A gente pode pensar como empregador, caramba, Gabriel, eu tô aqui restrito, o que eu posso fazer em favor do meu funcionário para ajudar a melhorar essa relação, né? Eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não tenho condutas que eu possa tomar internamente para tentar resolver essa solução. Tem alguém até que diz, o problema não é responsabilidade da empresa, ou o problema é responsabilidade de algum outro órgão fiscalizatório. No final a gente vai entender que, querendo ou não, sendo fácil ou não, sendo interessante ou não, esse risco bate a porta das empresas e a partir do dia 25 de maio essas pessoas já estarão sendo exigidas, né? Essas empresas já têm uma exigência regulatória para se adequarem e conseguirem resolver todo esse panorama. Exatamente. Então, o ponto assim, desses resultados é para a gente entender que, poxa, a saúde mental ela já vem sendo negligenciada dentro das organizações, nas condições de trabalho, há muitos anos. Então, isso não é algo atual, é um reflexo de muitos e muitos anos, vivendo e tendo essas mesmas condições. Então, a gente tem tido várias questões, tanto a NR1 quanto a lei também da promotora de certificação, e elas vêm justamente para incentivar e colocar como obrigatório a importância dessa identificação, avaliação e monitoramento dos riscos psicossociais. O Relatório Mundial de Saúde Mental, publicado em 2022, pela Organização Mundial de Saúde, aponta que pessoas mentalmente saudáveis podem ter até 12% a mais de produtividade no ambiente de trabalho. Então, o cuidado com a saúde mental tem demonstrado melhora no desempenho, redução de absenteísmo e presenteísmo, melhora nas relações interpessoais, redução de custo com questões psicológicas e melhora na qualidade de vida. E é legal a gente entender isso, pessoal, como uma engrenagem, né? Se eu tenho um ambiente de trabalho saudável, eu tenho um colaborador saudável. E isso tem benefícios tanto a nível individual quanto a nível organizacional. Caso contrário, se eu tenho um ambiente que promove riscos psicossociais, eu tenho colaboradores adoecidos. E isso tem um impacto negativo tanto para a vida daquele indivíduo, quanto, novamente, para a organização. Eu acho que até enxergando as organizações, né, a gente sabe que as companhias elas têm um fundamento, elas têm uma função ali de gerar receita, gerar lucro, e está tudo certo. Esse é o mundo que a gente vive hoje e não tem problema algum nisso, né? E existe ali uma função social também atrelada ao conceito de empresa. E que a gente não aplique no que diz respeito ao faturamento, à capacidade de geração de receita, mas que a gente consiga enxergar nessas entrelinhas, nessas lacunas, possibilidades de ajudar essas pessoas que contribuem para o desenvolvimento do meu comércio, da minha empresa, da minha indústria, do setor de varejo em que eu atuo, a performar melhor, né? Eu acho que a gente consegue olhar por olhares sociais, por olhares empreendedores, por olhares financeiros, para aqueles que são ainda mais preocupados, né? A minha produtividade de colaborador não está muito bacana, meu colaborador não está chegando no horário certo, ele estando presente, ele não produz como ele deveria produzir. Será que tudo isso diz respeito a uma ferramenta de trabalho que ele tem, que ele não está sabendo utilizar? Será que diz respeito à capacidade intelectual cognitiva ou à capacidade profissional, em qualificação daquele profissional? Ou será que existem outros fatores que a gente pode fazer
para despertá-los, né? Seja cuidando, preservando, mitigando riscos e tudo isso que a gente vai discutir melhorando aqui. as condições Exato. também de trabalho. E aí faz a gente pensar, então, né? Por que é necessário, essencial o investimento com a saúde mental agora? Na minha opinião, o investimento ele já devia estar, né, acontecendo assim desde sempre, né? Eu acho que a saúde mental ela é como a gente lida com o nosso dia a dia, o contexto que a gente vive, as relações que a gente tem, seja pessoais, no ambiente de trabalho. Mas assim, o que muda agora? Né? Agora a gente tem uma atualização da NR1 que, na verdade, ela entra como uma obrigação. Então, assim, se a gente parar para pensar, é algo que, de fato, pensando na Constituição Federal, esse cuidado com a saúde, né, das empresas, enfim, de não fazer mal de alguma forma aos funcionários, isso já é... Cláusula pétrea lá, irrevogável, imutável, né? Exato. Então, assim, se a gente pensar, não é algo novo. O que acontece agora é que com essa atualização a gente tem uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade para conseguir avaliar esses riscos. E eu sempre penso assim, a gente só consegue melhorar e propor planos de ação e intervenções se a gente consegue identificar o que está acontecendo também. Isso então, é uma grande dificuldade, né? Eu acho que tem, na verdade, para ser tudo de bom para as empresas, tudo de bom para os colaboradores, essa normativa, sabe? Eu espero que com essa normativa e com a atualização, né, das próprias empresas dentro dessa normativa, esses resultados, por exemplo, de afastamentos, eles reduzam, sabe? Essa obrigatoriedade, ela tem um impacto não só momentâneo, mas a médio e longo prazo, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa também em como que esse ambiente de trabalho está sendo moldado, em como que ele está afetando a saúde mental das pessoas. Então, a minha expectativa com tudo isso é que, na verdade, esse aumento que a gente tem de 472 mil afastamentos por transtornos mentais, com essa norma, que eles reduzam, sabe? Que a gente consiga reduzir isso e melhorar a qualidade dentro do próprio ambiente de trabalho. Eu vou fazer, né? Eu tô sempre puxando aqui um pouquinho pro lado comercial, a gente trata de temas técnicos e eu tenho a minha sardinha aqui para esse lado. Pensando sempre em condição de produtividade, obviamente, um colaborador, como você disse no início da nossa conversa, né? Que está bem consigo mesmo, que está bem na sua casa, que está bem no seu ambiente de trabalho, que enxerga ali as metas dele, que são metas acessíveis, que são plausíveis ou palpáveis, capazes de serem alcançadas, quando ele tem um bom relacionamento interpessoal dentro do ambiente de trabalho, eu tenho a certeza de que essa pessoa, né, ela vai produzir muito melhor, e vai viver muito melhor, e vai contribuir muito melhor para a empresa, melhorando então a capacidade de geração de receita dessa companhia. Perfeito. E não só a NR1, mas a gente também tem a Lei 14.831 de 2024, que promove uma certificação para as empresas que são promotoras de saúde mental. Então a gente vê de novo mais um incentivo do governo para que as empresas continuem prevenindo e incentivando o cuidado com a saúde mental. Né? Em conjunto a isso, a gente tem a NR1, que está entre ali as normas regulamentadoras. Perfeito. Eu acho muito importante o que você trouxe nessa integração entre uma lei, né, com poder sancionador de lei, uma norma regulatória. Existem outras instituições autorregulatórias que ajudam essas companhias a estar mais adequadas no que diz respeito aos cuidados com a saúde mental dos seus colaboradores. E RH, departamento pessoal, alta administração, CEOs, departamento financeiro, vocês estão nos assistindo por aí, vamos tentar enxergar o copo meio cheio, né? A gente pode utilizar dessa movimentação toda no mercado, sancionando, com poder de veto, com poder de punição, apertando as companhias a se adequarem, para que a gente retire disso o que é mais proveitoso, que é de fato conseguir melhorar a minha empresa, né? Então, voltando ainda ao tema, quando a gente trata de uma norma regulamentadora, nós sabemos que existem, salvo engano, 38 normas regulamentadoras que estão subordinadas, são emanadas do Ministério do Trabalho, que regulam as atividades do seu colaborador dentro do ambiente corporativo, né? Dentre elas, a gente tem
por exemplo, a NR17, que trata dos riscos ergonômicos. A gente tem a NR1, que é a principal norma que rege a saúde e o bem-estar do colaborador, e é um pouquinho dela que a gente vai tratar por aqui. A norma já existia, né? Em 2022 nós tivemos uma atualização, depois em 2024 uma nova atualização, e essa que deixou todo mundo preocupado. A gente agradece também que a vigência dela foi jogada um pouquinho para frente. No próximo dia 25 de maio ela já entra em vigor. Então você que está nos assistindo, a ideia é que no dia 25 de maio as empresas não iniciem o seu preparo para atendimento à norma. Elas não deem início, elas não deem um pontapé inicial somente no dia 25 de maio. O que a norma prescreve, o que ela traz de interesse para nós, é que já nessa data as empresas têm que estar adequadas, têm que estar aderentes a tudo isso. Então, dentre outras questões, né, essa norma vai trazer dos riscos psicossociais com a capacidade ou a necessidade e a responsabilidade da empresa de identificar, metrificar, tomar planos de ação e, no final, mitigar esses riscos, né, Paulo? Exatamente. A norma, né, ela então é interessante que a gente veja ela e trabalhe com ela não só no sentido de cumprir uma obrigatoriedade, sabe? Porque sim, a gente, né, as empresas vão precisar cumprir essa obrigatoriedade. Mas, para além disso, pensar em todos os benefícios, né, como eu disse, assim, tanto da saúde mental dos próprios trabalhadores, quanto dos benefícios que eles trabalhando de forma saudável vão dar esse retorno para a organização. Né? Então, exige que as empresas avaliem detalhadamente esses riscos, identifiquem esses riscos, implementem essas medidas preventivas, entendendo que tudo isso vai ajudar na construção de um ambiente de trabalho mais seguro, engajado e produtivo. Muito do que eu percebo assim, é que ainda hoje, quando a gente fala um pouco de riscos psicossociais, em alguns momentos eu percebo que parece que é algo muito abstrato, sabe? Porque assim, poxa, é algo que já estava ali, mas não estava descrito, logo não era algo tão obrigatório assim. E a gente tende a achar que fatores de riscos biológicos, químicos, físicos, né, eles são talvez mais fáceis da gente visualizar ali, pessoalmente. Só que o que eu queria que vocês entendessem é que os riscos psicossociais eles podem ser tão incapacitantes quanto esses riscos, ou até mais. Né? Se a gente pensa assim desses afastamentos por transtornos mentais, ansiedade, depressão, burnout, a depender do nível de gravidade, de impacto que aquele transtorno teve na vida da pessoa, muitas vezes ela não consegue retornar para o ambiente de trabalho. Né? Então é muito no sentido da gente não subestimar esses riscos psicossociais, porque de fato eles podem sim e têm um impacto que torne o indivíduo incapacitante. Né? Então é algo que tanto o indivíduo, obviamente, mas nesse caso aqui as empresas, precisam avaliar e identificar isso para conseguir cuidar também desses colaboradores. Acho que vale ressaltar, né, que é um tipo de conduta que a gente pode utilizar para prevenir ou mitigar esses riscos, que não afeta somente o colaborador que está ali na companhia, né? Às vezes um colaborador que não está bem consigo mesmo, ele afeta a produtividade do lado, ele numa conversa na copa da empresa, ele acaba levando aquele sentimento para alguma outra pessoa, e aquele mal-estar emocional, ele é contagiante, né? A gente brinca e percebe ao longo dos dias, né? Entramos no escritório, vemos alguém brincando, conversando, super feliz, super animado, aquilo deixa a gente animado também. Mas o contrário também é verdadeiro, a gente não pode subestimar esse sentimento, né? Fora em casa, né? Aquilo que a gente estando mal, o que a gente não leva para o nosso lar e aí os prejuízos. É claro que a gente não vai responsabilizar, não vai olhar para a nível individual em extremidade, né? Para olhar como é que está a saúde emocional dessa pessoa na casa dela, com a relação familiar e tudo, mas isso com certeza afeta o ambiente de trabalho e afeta esse colaborador de maneira absurda, né? É legal você pontuar isso, porque dá pra gente pensar assim, o quanto que nesses 472 mil afastamentos é um número que a gente tem de afastamento. Mas se a gente tem isso de afastamento, são as pessoas que talvez tiveram ou desenvolveram um transtorno diante daquelas condições de trabalho.
Mas e todas as outras que não desenvolveram um transtorno mental, mas que estão em sofrimento com aquelas condições? Né? Porque, como eu disse um pouquinho antes, né? Tem esses fatores individuais, sim, eles entram ali na equação. Nem todo mundo vai ter um transtorno mental, mas isso não significa que a pessoa não esteja sofrendo com aquilo, sabe? E não significa que ela possa ainda desenvolver um transtorno a médio e longo prazo, continuando, né, presente nessas condições de trabalho. É isso mesmo. Então, quais são esses riscos psicossociais? São todos os aspectos do ambiente de trabalho que podem afetar a saúde mental e bem-estar dos colaboradores. Então, uma falta de apoio organizacional, estresse muito intenso relacionado ao trabalho, conflitos interpessoais, uma sobrecarga, assédio moral e sexual, ambiente de trabalho insalubre ou hostil, dentre inúmeros outros fatores. E a questão é que, se a gente continua expondo esses colaboradores a estes riscos aqui, inevitavelmente a gente vai ter pessoas adoecidas. Ali a gente trouxe alguns dos itens, né, que tratam dos riscos psicossociais, quais são os destaques, de maneira elencada o que pode se tornar ou não um risco e que de fato é um risco ou não. Mas no final tudo isso tem uma finalidade, tá? No que diz respeito às questões técnicas e ao que a norma nos exige para que a gente faça e esteja adequado. Qual que é a finalidade de tudo isso? É claro que o objetivo maior é prevenir e fazer com que essas pessoas vivam melhor no ambiente de trabalho. Entretanto, no que diz respeito à burocracia do Ministério do Trabalho, a burocracia, os aspectos técnicos que a empresa tem que se adequar e as exigências taxativas da norma, a gente tem ali o principal item, no caso, seria a integração desses dados dentro do programa de gerenciamento de riscos dessa empresa. Eu espero que tenha algum técnico de segurança do trabalho, algum médico do trabalho, alguém que trate da saúde ocupacional também, para conseguir absorver essas informações que são inúmeras, né? Como a Paula trouxe uma informação, a gente passa a interpretar que os riscos psicossociais eles são muito subjetivos. A gente estava até conversando antes de iniciar essa conversa aqui, esse bate-papo, a respeito, né? Por exemplo, a gente tem na NR17 dos riscos ergonômicos, ou melhor, dos aspectos ergonômicos do trabalhador, que o número de lumens em uma luminária tem que ser de 6.000 até 8.000. A gente tem que o nível de ruído naquele ambiente tem que ser medido com um decibelímetro que tem que variar entre 60 e 80. Aqui eu estou elucidando somente alguns valores. Mas e aí, Paula? Tratando de risco psicossocial, o que é e o que não é? E não é somente o que é já, né? É o que pode se tornar algo prejudicial na saúde do bem-estar emocional, do bem-estar cognitivo desses colaboradores. Eu acho que essas são questões também importantíssimas da gente tratar. Mas em resumo, voltando aos aspectos técnicos aqui, a principal função, absorvendo esses dados, identificando os riscos, os avaliando, metrificando, é lançá-los dentro do programa de gerenciamento de riscos, que é uma obrigatoriedade que todas as empresas constituídas têm também, né? Quais são as minhas obrigações dentro da norma da NR1? O que eu preciso fazer? Em resumo, né, de maneira compilando vários itens, eu preciso monitorar esses riscos psicossociais, eu preciso utilizá-las de modo a tornar minha companhia em um constante processo de melhoria contínua do bem-estar dos colaboradores, e a minha finalidade em tudo isso é mitigar os riscos envolvidos, tá? Entendam então o risco psicossocial como mais um item desse dentro da cadeia, e levem esse risco, como a Paula já falou, com a importância devida, né? Eu tenho um colaborador que trabalha numa indústria de minérios, né? Ele trabalha ali com o urânio. A gente sabe que o urânio é radioativo e que a proximidade com aquele material pode gerar alguns problemas de saúde futuros. Mas e uma relação interpessoal mal gerida com um colaborador, com um subordinado e com alguém um superior? E um chefe que não atua muito bem com o seu colaborador, né? O chefe, me interpretem bem com essa palavra. Às vezes um colaborador que trabalha em conjunto com o outro, o que será que eu posso fazer para essa relação melhorar? E depois disso, identifiquei, avaliei, metrifiquei com a ajuda de algumas ferramentas que nós vamos apresentar para vocês, como que eu vou integrá-lo lá no PGR, né?
eu preciso, por exigência da norma, ter dados auditáveis. Esses dados que são obtidos através da análise de riscos ou da identificação desses riscos psicossociais, eles precisam ser robustos, né? Eu preciso ter uma profundidade tanta que eu vou identificar lá na ponta do colaborador, a nível individual, qual que é a relação dele com aquele ambiente de trabalho, quais são os sentimentos daquele colaborador, mas eu também não posso exibir isso de qualquer maneira. Eu preciso que esses dados sejam anonimizados. Como é que eu faço a relação desses riscos? Como é que eu enquadro eles, né, dentro de cada uma das caixinhas? O estresse no trabalho, a inclusão e diversidade no ambiente corporativo. Então tudo isso, essas são algumas das obrigações que a gente precisa, informações essas que precisam estar integradas lá no PGR, né? No PGR, quais são as duas principais coisas que a gente precisa aplicar, como é de conhecimento de vocês? O inventário de riscos e depois disso a elaboração de planos de ação. A gente vai tratar um pouquinho mais à frente com a nossa solução SafeMind que a gente vai explicar, né, Paulo? Exatamente. E até pensando nessa questão, assim, relacionando um pouco até com o formato das fiscalizações, né, a respeito desse PGR e tudo mais. A gente precisa entender que esse plano de ação, né, que são as atividades propostas para mitigar esse risco que foi identificado. Então tem todo um cuidado para a gente conseguir avaliar esses riscos de forma adequada, porque, né, talvez a depender da hierarquia, enfim, do cargo que você não está ciente de algo que está acontecendo em outro local da empresa. Né, e pode não ser tão simples perceber isso de fato. Então a forma como a gente vai conseguir medir isso também é muito valiosa, né, para as empresas, porque é uma metodologia que permite que você tenha essa visualização completa ali do que está acontecendo. Tendo isso, a gente vai identificar, né, identificando esses riscos, a gente precisa criar esses planos de ação. E um ponto que é fundamental é que a gente vai criar esses planos de ação com base nesses riscos. Então eu vejo algumas discussões assim, vou colocar ginástica laboral, ou vou colocar uma sala de descanso para os meus colaboradores. São dois planos de ação que podem melhorar as condições de trabalho? Podem, com certeza. Mas são planos de ações que são funcionais para um caso de assédio que eu tive na empresa? Não são. Então, pensar esses planos de ação que sejam diretamente relacionados aos fatores que foram identificados. Perfeito. Né? É justamente essa... Não é um padrão, né? Eu tenho aqui a lista, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o E-Social, né? A lista de doenças relacionadas ao trabalho. Já existem itens elencados que são condições de saúde ou condições que podem ser agravadas, prejudicadas com esse risco psicossocial agravado, de acordo com o grau de criticidade, severidade dele. Mas não é um padrão, né? A gente consegue pegar aqui e aplicar, olha, no CUD se encaixa esse. Na empresa da Paula se encaixa o A, o B e o C. Não adianta a gente levantar tudo isso, tomar planos de ação aleatórios, que não são específicos para cada um dos fatores de risco identificados, que a gente, desculpe, a gente não vai estar aderente à norma. A gente vai estar melhorando alguma coisa no ambiente de trabalho, eu vou ter um time mais engajado, eu vou fazer uma dinâmica em grupo para botar os meus colaboradores para conversarem, para descontrair um pouco. Eu tenho uma sala de descompressão, muito bacana. Mas será que aquele risco que foi identificado lá atrás, do seu colaborador que não está se sentindo bem no ambiente por conta dos fatores A, B e C, não vai ser suficiente? Em uma eventual fiscalização, você não vai estar aderente à norma. Então, não é uma conta de 1 mais 1, né? Existem fatores subjetivos por aí. Perfeito. E aqui a gente já falou um pouquinho, né, quais são as principais atribuições, então, das empresas para essa adequação à norma. É realmente essa identificação, esse mapeamento inicial, essa análise dos dados também, que precisa ser feita de uma forma bem cuidadosa para a gente conseguir interpretar esses dados. A partir do momento que a gente tem uma análise adequada, a gente consegue pensar num plano de ação, num plano de intervenção eficaz e coerente com aquilo que a gente identificou. E tratativas e planos de ação no final. Eu acho que é ali o que traz uma ideia, né? Em determinados setores da empresa, a gente tem funções muito bem definidas para cada pessoa, né? Então, aqui a Paula no CUD, ela é de psicologia, ela tem todo o time de psicólogos para gerenciar.
os protocolos de atendimento são elaborados e revisados por ela, a gente tem um procedimento operacional padrão. Eu lá no comercial, eu tenho as linhas de atendimento, eu tenho o SDR, eu tenho o BDR, eu tenho meu vendedor, eu tenho o executivo de contas no acesso do cliente. Enfim, essas funções elas são fáceis de ser identificadas, então eu consigo diferenciar tudo isso, né? Não adianta alguém vir até, Gabriel, sua responsabilidade é fazer a identificação do protocolo de conduta psicológica. Isso não me compete, né? Quando a gente trata de uma norma como essa, e de identificação de riscos psicossociais, que tem vários fatores envolvidos, fatores físicos, fatores biológicos, fatores internos da própria companhia, a pergunta que normalmente nos fazem, né? Mas será que é o RH, você que está olhando aí, será que sou eu que sou o competente para fazer tudo isso? E aqui acho que a gente já pode aproveitar e dizer, essa é uma responsabilidade conjunta, tem muita gente envolvida. Tem o técnico de segurança do trabalho, tem o psicólogo, eventualmente uma empresa contrate, tem uma empresa terceirizada de saúde e medicina ocupacional, existe o próprio médico do trabalho, existe os líderes que têm uma função também de zelar dos seus subordinados e fazer com que eles se sintam bem no ambiente de trabalho, mitigando os riscos que estão aderentes ali. Então, não se preocupem, né? Essa responsabilidade, a norma não diz, a responsabilidade é do RH ou a responsabilidade é do psicólogo empresarial. A norma diz que a responsabilidade é da empresa. Então, é uma atividade conjunta com envolvimento de várias frentes para ajudar a resolver tudo isso. Acho que um dos pontos principais é ter, de fato, uma equipe responsável para conseguir fazer essa avaliação, analisar esses dados, implementar esses planos de ação e fazer esse monitoramento. Tendo essa equipe que é responsável, que é capacitada para tal, eu acho que é isso que precisa, sabe? Alguém tem que olhar, né? Alguém tem que dominar no peito aquilo lá e falar, olha, isso aqui eu vou até o final. E, mais uma vez, é um processo de melhoria contínua. Nunca vai parar. O plano de ação que a gente tomar, ele talvez não resolva o problema, porque riscos existem para serem mitigados. Os riscos nem sempre eles podem ser abafados ou eles nem sempre vão sumir. Sempre a gente vai ter um risco existente, né? Mas a gente pode tomar condutas para minimizá-los, abaixar o nível de criticidade dele. Então Exato. Isso é interessante. E é exatamente isso que é preciso conter dentro do PGR. Eu preciso colocar ali, por mais que não esteja solucionado aquele risco, eu não consegui ainda acabar com aquele risco dentro da minha organização. Ok, mas a gente precisa ver e entender que a empresa está ciente que aquele risco existe e que ela está trabalhando e atuando para melhorar aquele risco, tá? Então, acho que assim, é hora da gente começar a olhar para isso, né? Realmente. É verdade. A gente pode passar isso. Bom, acho que chegamos à fase esperada, né? Eu acho que os RHs também, o pessoal que está nos assistindo, tem muitos players no mercado tratando desse tema. Está todo mundo desesperado ali, batendo as cabeças, buscando uma solução que possa ajudar a resolver tudo isso, ou ajudar a resolver tudo isso. E aqui o CLUD, pensando exatamente na norma, nessas novas exigências, nas novas resoluções, aquilo que tem acontecido no mercado, no mundo corporativo, no que diz respeito aos cuidados da saúde e do bem-estar, nós lançamos ao mercado uma solução chamada SafeMind. Essa solução que vai trazer um produto específico que vai atender duas diferentes frentes, a nível organizacional e a nível individual, o bem-estar e a saúde dos colaboradores, né? A norma, a gente está preso aqui especificamente nos riscos psicossociais, né? Mas existem vários outros itens de adequação normativa que as empresas têm que estar aderentes, caso contrário, elas não vão conseguir cumprir a norma na sua integralidade. Aqui a gente tem exemplo, um canal de denúncias, a gente tem exemplo de um código de ética de conduta, um termo de esforço, um dashboard, enfim, não basta eu identificar, eu preciso exibir isso em algum lugar, eu preciso extrair esses dados, eu preciso fazer a exportação para o PGR, eu preciso ter um canal de denúncia para o meu colaborador, então são várias coisas acumuladas. A empresa sozinha consegue fazer isso? Se vocês se esforçarem bastante, com certeza vocês conseguem.
mas a gente está aqui para ajudá-los a resolver de uma vez por todas essas exigências da nova norma, tá? Perfeito. Com esse programa, o nosso objetivo é realmente ajudar as empresas a conseguirem estar, né, mais dentro dessa regulamentação, tanto da NR1, quanto trabalhando e colocando essas implementações, esse cuidado preventivo e atuante assim dentro das organizações relacionadas à saúde mental, também pensando na certificação de uma empresa promotora de saúde mental. Então a gente vai apresentar um pouquinho para vocês do nosso programa. Bom, a gente, como o Gabriel colocou, uma das coisas mais fantásticas que eu vejo no Safe Mind é realmente a gente pensar no cuidado, tanto a nível individual quanto organizacional. Desde o início da nossa conversa aqui, a gente fez puxamos alguns tópicos, né, da influência, assim, da questão psicológica a nível pessoal, social, mas a gente sabe que isso é uma descrição, não é tão dicotômica assim, né, as coisas acabam se relacionando no dia a dia, não tem como eu separar quem eu sou aqui e quem eu sou fora do trabalho. Então a gente sabe que está tudo muito junto. Então o nosso programa, assim, ele foi feito tanto para ajudar e cuidar da saúde mental dos indivíduos, mas principalmente conseguir auxiliar as empresas a conseguir enxergar como que esses colaboradores estão em relação à saúde mental. Eles estão precisando de um suporte? Como que a empresa pode ajudar? O que a empresa pode oferecer? Então eu acho que assim, é um programa que eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu até aqui. E, bom, vamos lá. Pensando para nível de empresa, primeiramente, né? Foi pensado então para facilitar essa adequação das empresas às exigências da NR1, preservando a saúde mental e mitigando os riscos psicossociais. Como a gente conversou hoje, o primeiro passo é a gente conseguir identificar se existe um risco, qual é esse risco, qual é o nível de severidade desse risco, né? Como que ele está impactando a empresa. Então, por meio, né, de todo um estudo, a gente acabou desenvolvendo a nossa própria pesquisa Safe Mind de clima organizacional para avaliar esses riscos psicossociais. Então, é um questionário com 26 perguntas objetivas, uma pergunta aberta, e a gente consegue, dentro dessas perguntas, avaliar 8 domínios. Dentre eles estão cultura e ambiente de trabalho, assédio e discriminação, inclusão e diversidade, gestão e liderança, segurança psicológica, bem-estar e satisfação geral, estresse e saúde mental. Então, é um questionário muito completo, e por meio desses 8 domínios, a gente consegue mostrar todos esses resultados no dashboard SafeMind, que, assim, o RH, né, ou a equipe que ficar responsável por isso vai conseguir ver bem detalhadamente todos esses aspectos, né, esses níveis de gravidade de cada um desses domínios que a gente avaliou na pesquisa. E depois disso, né, olhando ali no dashboard, a equipe, o RH, eles vão conseguir ter ali já entregue planos de ação. Como que eu vou poder trabalhar dentro da minha empresa para melhorar um risco psicossocial de gestão e liderança, né? Então a gente também vai ofertar esses planos de ação. E aí, claro, né, vão ser alinhados assim com a empresa, mas consistem em palestras, workshops, treinamentos, ações também de saúde mental. Acho que algo que me também deixa muito entusiasmado com tudo isso é que o nosso time de produto aqui, o nosso time de psicologia, a área comercial, todo mundo se envolveu de uma maneira tão integrada para pegar cada item da norma no que diz respeito aos riscos psicossociais e levar uma solução que pudesse englobar tudo isso dentro de uma caixinha e atendesse, né, a essas exigências. Algo que eu trabalhei bastante junto com o pessoal foi na elaboração desse canal de denúncias, que é mais uma das exigências da norma, tá? E existem diversas outras soluções no mercado que tem essa questão apartada, né? Tem um canal de denúncias apartado, que não está integrado com os itens de cuidado, saúde, bem-estar, prevenção à saúde, e a gente conseguiu trazer aqui no SafeMind mais esse item. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu colaborador que estiver passando por uma situação
de constrangimento, uma situação inadequada, ilícita, ilegal, que não faça sentido de acordo com os padrões éticos, morais ou legais daquele ambiente, ele consegue reportar isso através de um canal confiável e sigiloso, seja em formato anônimo a seu critério ou em formato que ele consiga demonstrar quem é ele, o que ele está passando, quais são esses itens. Essas informações elas são direcionadas ao departamento pertinente indicado pela empresa e passa por uma avaliação do próprio CLUD. Por exemplo, eu quero direcionar esses chamados, essas denúncias, ao departamento de compliance da minha companhia. Eu consigo fazer isso? Consigo. Consigo levar isso para o RH? Consigo. Ah, mas Gabriel, e se a denúncia tiver relação com algum profissional que se enquadra dentro dessa área? A gente tem mecanismos aqui internamente que a gente consegue fazer a destinação específica para cada área responsável sem haver conflito de interesses com essas informações. Então, mais um dos itens que a gente traz nessa solução. Importante, o canal de denúncias ele pode ser utilizado via app, pelo próprio aplicativo, ou ele pode estar em um canal externo. Então, que seja um link dentro do site da minha empresa, como junto do SAC, junto do Compliance, eu também consigo fazer as denúncias por lá. Então, pensamos aqui em várias funções, vários itens, várias coisas para ajudá-los também. E acho que eu... Quer falar? Tem mais um item, né? Mais um dentro desse rol, que é a adequação normativa das empresas. Existem documentações exigidas por algumas normas, principalmente normas regulatórias e autorregulatórias, que tratam das documentações de uma empresa. Tá? A gente pode conversar aqui a critério de exemplo, uma política de segurança cibernética, em que eu tenho ali o plano de continuidade de negócios, eu tenho sistemas ativos de disaster recovery, eu tenho armazenamento de dados em nuvem para evitar alguma falha sistêmica durante a transmissão, durante a execução das nossas atividades fim. Essa é uma exigência que boa parte das normas regulatórias e autorregulatórias exigem das empresas. Aqui, o SafeMind, ou melhor, a INED1 nos trouxe uma exigência que diz respeito a uma documentação dentro do Código de Ética de Conduta, termos de aceite e esforço, os termos de consentimento a respeito das exigências da norma. Tudo isso a gente vai prestar um serviço para conseguir adequar as empresas a essas questões. Tá? Então, contratando o SafeMind, além de tudo isso, você terá o seu código de ética complementado com as exigências específicas da norma para atendimento da NR1. Então, assim, foi um programa pensado com muito carinho e cuidado para a gente conseguir ajudar as empresas a estarem, né, dentro dessa regulamentação. E a gente trouxe no início, né, 3 pontos que eram cruciais para estar dentro da norma, que precisaria ser feito, que é a avaliação e mitigação desses riscos, tá? A análise e esse monitoramento e o próprio plano de ação. E o programa SafeMind, na verdade, oferece tudo isso, né, para vocês de uma forma bem detalhada nesse dashboard. Então é muito assim, de fácil visualização, né, justamente para que a tomada de decisão, né, e melhoria desses riscos que foram identificados, ela se torne mais fácil também para quem estiver recebendo, né, para quem estiver ali analisando esse dashboard. Acho que, por último, é importante ressaltar que todos esses dados gerados, emitidos, captados, avaliados, mitigados, tratados pela CLUD Saúde, para a empresa, eles são totalmente auditáveis de acordo com as exigências regulatórias. Então, em uma eventual fiscalização futura, uma eventual auditoria com o fiscal do trabalho, vocês terão esses dados compilados e simplesmente entregarão para o fiscal todas aquelas documentações pertinentes, sempre levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados, a ética médica, a ética profissional daquele psicólogo que atuou na conduta daquele paciente, e a identificação desses riscos sempre de maneira anonimizada, assim como a norma exige. Perfeito. E aí a gente tratou até agora a nível organizacional, né? E entramos para o meu usuário final. O que o meu usuário de fato vai ter na palma da mão dele enquanto eu, empresa, contratar essa solução? Acho que a Paula pode trazer um pouquinho mais dessas informações. Sim. A nível, né, o que a gente estava falando organizacional, a gente entende muito mais desses riscos psicossociais que a gente estava conversando, de
estrutura, né, da empresa ali, formas de gestão, de liderança, enfim, tudo que está ali dentro daquele contexto de trabalho que afeta a saúde mental. A nível do indivíduo, a gente oferece também inúmeras soluções para que esse cuidado seja visto como um contínuo, sabe? Que ele não pare somente, vou dar uma terapia para esse indivíduo, ou, vou mudar isso aqui internamente da empresa. Não, aqui a gente tem a solução que une as duas coisas. Então, uma continuidade nessa prevenção e nesse cuidado com a saúde mental. Então, para os colaboradores, a gente tem o chat com psicólogos, né? Hoje a gente tem esse chat disponível aqui no CUD. Eu acho que assim, é um dos serviços assim, que eu acho mais fantástico, porque a gente consegue ofertar esse suporte, né? Tanto para situações pontuais quanto para situações emergenciais. Então, eu tenho também um time de psicólogos treinados para oferecer esse suporte. Sessões de teleterapia a um valor acessível, então, poxa, tenho ali identificado uma demanda, muitas vezes fui atendido pelo chat num suporte emocional, eu tenho indicação de terapia, então a gente também oferece esse tratamento psicológico online. Então é legal que as próprias equipes também possuem essa interação, né? Acho que isso complementa um cuidado de qualidade. A gente também tem uma coisa que é muito interessante. A gente tem ali no dashboard que eu estava apresentando para vocês os resultados da nossa pesquisa SafeMind de clima organizacional. Mas naquele dashboard, ele também pode conter informações a respeito de sintomas de ansiedade, estresse, depressão e burnout dos colaboradores. Então, dentro dessa solução, os colaboradores também vão poder responder esses questionários e essa resposta também vai poder estar disponibilizada no dashboard, dando uma visão para o RH ali também a nível individual, sabe? Então, poxa, eu tenho ali tantos por cento dos meus colaboradores que estão com um alto nível de ansiedade. E isso, na verdade, complementa a solução que a gente tem no dashboard referente à pesquisa do SafeMind. Então, tudo isso é visando que a gente desenvolva planos de ação mais especializados naquele risco que foi identificado. Né? E não somente a nível geral da companhia como um todo, né? A gente consegue filtrar esses dados por departamento, por matriz ou filial, a gente consegue levar em consideração a função exercida por aqueles profissionais para que as medidas adotadas e os planos de ação que vão ser indicados e tomados em conjunto com o nosso time por aqui, eles consigam atingir especificamente aquele item. Porque tem coisas que a gente vai tentar corrigir e acaba prejudicando um outro lado, né? Então eu tenho que puxar a cordinha aqui, mas eu tenho que conseguir enxergar o que está lá do outro lado. Aqui na CUD Saúde, com esse filtro um pouco mais detalhado, por função, por segmento, por matriz, por filial, por departamento, a gente consegue atuar exatamente naquela ocorrência e mitigar esse risco no futuro. Perfeito. A gente também tem a teleorientação psicológica para emergências emocionais. Esse item, para mim, é um dos mais incríveis que a gente traz aqui, né? É importante que não haja confusão entre o chat, entre a sessão de teleterapia e a teleorientação psicológica, né? A gente tem 3 funcionalidades que elas se complementam de maneira integral no cuidado psicológico desse paciente. E eu falo isso comercialmente falando, me deixa muito feliz e eu sempre me empolgo demais, porque a gente recebe casos por aqui de empresas que contrataram essa nossa solução, que eles têm um paciente ou um colaborador que sofre de crise de ansiedade e que nós temos contato de que essa pessoa sofrendo de crise de ansiedade entrou em contato com um chat de psicologia nessa situação de emergência emocional. Imediatamente foi encaminhado para a teleorientação psicológica, o nosso psicólogo, e nosso psicólogo não está ali de fato para atender uma fila, ele está ali para resolver a dor do paciente. Então não existe pressa com quantidade de atendimentos, com fazer com que as coisas andem mais fácil, porque não tem um profissional para atender as outras demandas. A gente sempre vai ter uma área capaz de atender as nossas demandas com detalhe, tá? Porque a nossa solução ela quer solucionar um problema, né? E por isso que a gente traz essa solução. Na teleorientação psicológica, então, há pouco tempo atrás eu recebi um contato, eu até comentei com a Paula, de um paciente que ficou 2 horas numa teleorientação psicológica com um psicólogo até que aquela crise dele passasse. Então é isso que nos traz mais entusiasmo, mais alegria em comercializar uma solução desse nível. Esses casos
principalmente de emergências, né? A gente fala muito de risco de suicídio também, então a gente tem todo um protocolo também que envolve a equipe multi, a própria equipe médica também, a equipe de psicologia. Então, eu acho que tudo isso, Gabriel, reflete o quanto a gente se preocupa com a saúde mental e o quanto a gente leva a sério isso, sabe? E eu acho que tudo isso que a gente falou hoje, assim, tanto da lei de certificação promotora de saúde mental, quanto da NR1, eu acho que é um indicativo de que a gente precisa levar, sim, a saúde mental a sério. E é algo que a gente faz aqui todos os dias. Então, acho que isso é um reflexo dessa qualidade também dos atendimentos. A gente faz também um monitoramento de saúde emocional. Então, se naquele primeiro contato com o paciente, por exemplo, no chat, eu identifico uma demanda, né, a gente tem um protocolo para categorizar essas demandas também. Se eu identifico uma demanda grave, eu vou contatar de novo aquele paciente, né? Eu vou buscar ofertar a ajuda que ele precisa. Existe algo muito legal que eu não vou conseguir mostrar do relógio para vocês, para quem tem relógio tecnológico, né? Agora lançaram a Samsung, tem, as outras marcas têm, que a gente consegue receber notificações, né? Mas para quem não tem, a gente no próprio telefone, via Android, via iOS, a gente recebe pop-ups ao longo dos dias com informações da CUD do tipo: Gabriel, como é que você está se sentindo hoje? Qual o seu nível de estresse de 0 a 10? E se eu, Gabriel, vou lá e coloco uma resposta que não seja pertinente a essas perguntas, ou que dê um indicativo de que a minha saúde e bem-estar emocional não esteja adequado, um psicólogo entra em contato comigo para entender o que eu estou passando. Isso, Paula, eu fico doido quando isso acontece, que a gente tem certeza de que a gente está olhando e atuando de maneira proativa, né? Eu acho que é o grande diferencial do curso. Perfeito. A gente também tem, então, nesse programa o Diário Emocional e Diário do Sono, que são, na verdade, recursos para que você possa monitorar como que está ali as suas emoções ao longo dos dias, ao longo das semanas, meses, e a mesma coisa com o sono também. Tudo isso é um indicativo para que você consiga você mesmo se automonitorar e também cuidar da sua saúde mental. Atendimento rápido via CVV, né? Então a gente também tem um botão ali de ajuda para que você também consiga entrar em contato com o CVV. A gente tem um espaço Zen, que tem vídeos, áudios, com algumas meditações, alguns recursos de relaxamento. E conteúdos informativos, né, sobre saúde mental também estão disponíveis. Tá? E ele pode ser algum exercício, pode ser textos referentes a diversos temas em saúde mental. Perfeito. Acho que um item que também é essencial, além dos cuidados psicológicos a nível da conduta do psicólogo, em todos essas features que a gente trouxe até aqui, existe também o psiquiatra, o médico psiquiatra que atua em favor desse paciente que eventualmente precise de um atendimento para um tratamento psiquiátrico ou que precise de uma medicação para controle de uma doença, se for identificada algum tipo de necessidade. Então, além de todo esse amparo psicológico no que diz respeito à conduta seriada, ao acompanhamento, monitoramento contínuo do psicólogo, o psiquiatra também está à disposição para ajudá-lo. Né? Perfeito. Acho que assim, os dois são profissionais que cuidam da nossa saúde mental de forma diferente, mas muitas vezes de forma complementar. Então, a gente promove, sim, essa integração tanto entre os psiquiatras quanto a nossa equipe de psicólogos para que possa ter uma discussão de caso e que os pacientes sejam cada vez melhores atendidos. Muito legal. Acho que aqui um pouquinho do ciclo, que a gente comentou já até aqui, o que vai estar envolvido na identificação desses riscos psicossociais, a análise que a gente vai fazer, sendo qualitativa ou quantitativa, como é que eu enxergo, qual que é o processo de aprofundamento em cima desses itens, para que, depois de metrificados, eu consiga tomar os planos de ação pertinentes, como a Paula disse, e eu retorno, por isso Cycle Safe Mind, eu retorno para o monitoramento. Então, identifiquei, analisei, avaliei, depois de metrificar, eu tomo planos de ação pertinentes para cada um dos riscos e eu vou monitorar se esses planos de ação que foram tomados, eles resolveram, eles trouxeram resultado. E se não trouxeram resultado, eu vou para o ciclo de novo em um processo de melhoria contínua. Exato. Perfeito.
Bom, aqui a gente deixou um QR Code na tela para você que se interessou pela nossa solução, que você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa solução, quer ter acesso ao nosso e-book que a gente conta, né, e explica. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E que, assim, se você quer saber mais, pode acessar o QR Code que está na tela, né? Acho que vai ficar... Tá na descrição desse vídeo também, vai estar por lá. E eu vou aproveitar aqui para pedir para vocês, na descrição do vídeo a gente vai deixar também um formulário para que vocês preencham com o feedback de vocês a respeito dessa nossa conversa, desse vídeo, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, dicas, insights que vocês gostariam de trazer ou de levar ao nosso conhecimento, por favor, utilizem desse caminho, para nós também é muito importante. Mas ainda não acabamos? Não, a gente fez assim um compilado de algumas perguntas que a gente tem visto, assim, das principais dúvidas, né, das pessoas a respeito dessa implementação da norma, né, para estar assim, de forma regulamentada dentro das empresas. Então a gente separou algumas e a gente vai responder brevemente aqui para a gente conseguir finalizar. Perfeito. Bom, há um questionário padrão para avaliação dos riscos psicossociais? Hoje a gente não tem, né, um questionário padrão delimitado pela norma, né, do tipo, olha, precisa ser esse questionário X, todas as empresas vão aplicar esse questionário X e deve ser utilizado isso. A gente não tem. O que a gente tem é que precisa ter um formato, né, uma metodologia adequada de avaliação desses riscos. E aí é interessante a gente pensar assim que tendo esse material, a gente precisa fazer um monitoramento, porque não é só a gente identificar uma vez e fazer um plano de ação, não. A gente precisa continuar esse monitoramento para entender se esse plano de ação foi efetivo ou não, se esses riscos, eles continuam ali, às vezes um risco moderado, psicossocial, ou se ele está um risco grave, ou se ele diminuiu ao longo dessas intervenções. Então, quando a gente pensa no questionário, a gente tem algumas opções, no nosso caso, né, a gente acabou construindo o nosso próprio, para abordar realmente todos os aspectos essenciais, né, e o mais importante é que o mesmo questionário seja aplicado dentro desse monitoramento, para que assim a gente consiga ter um parâmetro de análise desses resultados. Se cada vez eu aplico um questionário diferente, eu não sei, eu não consigo, dentro dessa metodologia, afirmar que, poxa, esse risco aqui deu baixo, nesse aqui não deu, essa metodologia funcionou, não funcionou. Então, a gente perde um poder de avaliação adequada. Então, o legal é que com a metodologia que a gente utilizou, é claro que existem normas com padrões internacionais de perguntas e questionários, né, para avaliação de alguns riscos já existentes. A gente tem o IRP, tem o COPSOC, e sim, aquilo que a gente fez, a metodologia levou em consideração cada norma internacional que já tem validação em países estrangeiros e trouxe para cá um compilado com nossa metodologia exclusiva criada pelo time de psicologia. Exatamente. Perfeito. E essa aplicação do questionário deve seguir uma periodicidade específica? Boa. A gente sugere até, né, a gente discutiu bastante sobre isso, que para que aconteça esse monitoramento, né, esse questionário ele seja aplicado ao menos 2 vezes ao ano. Para que a gente tenha esse parâmetro, né? Poxa, eu apliquei aqui, eu fiz um plano de intervenção, eu aplico de novo para entender o que aconteceu, né? Se foi efetivo, se não foi. Então, ao menos 2 vezes ao ano. Só que isso depende de uma gama gigantesca de fatores. Do tamanho da empresa, da quantidade de recursos que essa empresa tem para essa implementação do plano de ação. Nível de maturidade, em preservação e mitigação dos riscos no ambiente de trabalho. Exato. Então, essa periodicidade fixa, ela não existe, tá? A gente sugere que seja ali ao menos 2 vezes ao ano para que tenha esse certo monitoramento, mas isso está muito mais correlacionado com a velocidade em que a gente consegue identificar e colocar o plano de ação. E funcionar. Exato. E fazer funcionar. A gente tem na norma a exigência que não pode passar de 2 anos a periodicidade para aplicação dos questionários ou para identificação desses riscos, né? É claro, 2 anos é muito tempo, seria uma lacuna gigantesca, um gap imenso para a gente conseguir tratar. Mas como a Paula disse, o importante,
Gabriel, identifiquei o risco, avaliei, fiz a metrificação desses dados de acordo com criticidade e severidade, tomei planos de ação ou criei planos de ação pertinentes, o ideal é que eu só faça uma nova rodada quando esses planos de ação já estiverem exauridos. Quando eu já tiver esgotado as minhas atividades dos planos de ação que eu me propus a fazer, porque senão eu não consigo validar se numa próxima rodada esses planos de ação foram efetivos ou não. Então a importância é essa. Exato. Onde colocar os dados do diagnóstico após os resultados da pesquisa? Boa, a gente tem um dashboard para isso, né? Então, todos aqueles riscos que forem identificados através da pesquisa de clima organizacional, eles já serão exibidos de maneira automática, de acordo com os 8 padrões, né? As 8 estruturas, como a Paula disse, de inclusão e diversidade, gestão e liderança. Isso já vai estar sendo armazenado e exibido, inclusive com capacidade de exportação em algumas ferramentas e algumas funcionalidades, para o caso da auditoria, como eu comentei há pouco tempo atrás. Mas o que a gente pode fazer com isso? Ou o que a gente deve fazer com isso? Eu preciso acumular essas informações com a lista de doenças relacionadas ao trabalho para ver se alguns daqueles riscos de agravamento ou de ocorrência de doenças já aconteceram. Eu tenho aqui uma informação pertinente quando tiver um acidente de trabalho, uma ocorrente de acidente de trabalho, eu tenho o CAT para fazer a abertura, eu preciso integrar esses dados de maneira unificada quando eu for fazer o lançamento no PGR. Enfim, eu tenho ainda as doenças relacionadas ao trabalho lá do e-social. Então, todos esses dados eles precisam ser integrados e precisam constar na matriz de risco do meu PGR com os planos de ação conjuntos para cada um desses riscos identificados. Exatamente. Quem deve identificar, mapear, avaliar os riscos psicossociais? A gente acabou respondendo isso durante o nosso papo aqui, mas hoje a norma não tem nenhuma profissão ou nenhum profissional específico destinado a esse processo, e sim uma equipe que vai se tornar responsável por isso, né? Parte dessa identificação, mapeamento, avaliação de riscos, na verdade é algo que nós já vamos fazer por vocês, né? Pelas empresas que contratarem o SafeMind. Então, é isso, né? Não tem... É isso. Eu acho que existem questões específicas quando a gente vai tratar de aprofundamento de casos, né? Então, a identificação desses riscos, a gente já tem uma solução que vai estar entregue na mão de vocês para que vocês realizem isso sem problema algum. A única coisa que vocês vão precisar fazer é incentivar e levar isso a conhecimento dos seus colaboradores para que eles façam o preenchimento da pesquisa, que não demora mais do que 3 minutos. O mapeamento desses riscos está atrelado já à identificação, e a metrificação desses dados pode ser feita em conjunto com técnico de segurança do trabalho que atue na empresa. Existem atribuições que podem ser aplicadas pelo médico do trabalho, pela empresa de segurança ou de saúde ocupacional, enfim. Tem o próprio RH, departamento pessoal, existem vários players envolvidos em tudo isso. Tem um tema específico, né, um ponto que a gente já discutiu bastante aqui. Na avaliação de um risco, de acordo com a gravidade e criticidade dele, eu preciso me aprofundar naquele item, né? Então tem um colaborador ou um grupo de colaboradores que foram afastados no mesmo departamento, na mesma empresa, na mesma função, algo muito grave está acontecendo por ali. Isso pode ser aprofundado, isso pode ser mais detalhado. Clude, me ajuda aqui. Eu preciso fazer uma entrevista psicológica com essa pessoa, tudo em negociação com a empresa, com questões adicionais, para que a gente faça a identificação e a avaliação de maneira ainda mais detalhada daquele risco específico. Então, em resumo, a gente tem um envolvimento de várias frentes e de várias pessoas por aqui. A responsabilidade, como eu disse, é da empresa, né? E tendo, né, esses resultados no dashboard, o nosso canal de comunicação com a empresa também está aberto, sabe? A gente tem algumas... como fala, não sei a palavra, mas assim, a gente indica, né, algumas questões de planos, né? De recomendações, de plano de ação, mas a gente também está aberto para essa discussão, para essa conversa, para entender como mais e de que forma nós também podemos ajudar naquele determinado risco psicossocial. A ideia é não encaixar as empresas em um padrão. Cada uma de vocês tem uma particularidade, cada uma de vocês atua de um modo. Existem empresas familiares, existem grandes corporações, existem empresas com 2.500 funcionários, que nós temos aqui na base, mas nós temos empresas de 2 funcionários,
que precisam estar aderentes à norma da mesma maneira. Então não adianta eu aplicar as mesmas coisas nessa empresa A, na empresa B, porque não vai dar certo, né? E é para isso que, como a Paula disse, a gente tem essa abertura para o atendimento ser de fato personalizado a cada estrutura. Essas ações e pesquisas de clima organizacional e riscos psicossociais realizadas no passado servem como base para os planos de ação? Elas podem nos dar um indicativo, porque como que funciona? Assim, todas essas ações e pesquisas de clima, ou enfim, de pesquisas de saúde mental que as empresas já fazem, isso tudo é muito bacana, porque primeiro, né, a gente está de alguma forma ali avaliando e cuidando da saúde mental dos colaboradores, então já é válido por si só. Pensando na norma, se você já tem essa avaliação, você consegue sim adaptar isso ao PGR e consegue estar dentro da norma. A questão é, você precisa sempre utilizar novamente a mesma metodologia, né? Não dá para ser cada vez uma metodologia diferente. Então, por isso que com o programa Safe Mind, a gente sempre tem ali a nossa pesquisa que avalia todos esses domínios e que já cumpre essa função, sabe? Já avalia esses riscos dentro da empresa e já faz todo esse trabalho, né, que às vezes a empresa teria ali que fazer sozinha. A gente já tem uma solução completa para facilitar essa regulamentação à norma. E as empresas que não possuem RH? Já falamos bastante. É uma integração entre várias frentes diferentes, né? Mesmo que eu tenha RH e não tenha alguma outra estrutura organizacional que me dê suporte a isso, eu vou precisar de um punhadinho de cada pessoa, de cada envolvido, e juntar esses grãos em um só pote para que a gente consiga entregar isso na mão do técnico de segurança do trabalho e o lançamento no PGR consiga ser aplicado da maneira mais adequada. Então não há problema algum para as empresas que não possuem RH. O importante é que tenha alguém ou algumas pessoas, a gente brinca, alguém, né, envolvidos com essa responsabilidade de fazer o acompanhamento, como é que está a pesquisa, já foi rodado ou não, qual foi a periodicidade, os planos de ação estão sendo acompanhados, já foram implementados ou não, e assim sucessivamente. E quais são os riscos da não adequação à NR1? Eu acho que esse era o grande medo, né? A gente deixou, se não me engano, a última pergunta, né? Que trata desse tema. Quando a gente trata de normas regulatórias, autorregulatórias, a legislação específica para tratar de algum item, né? Seja uma sanção administrativa, civil, criminal, enfim, ou regulatória, existem danos do não cumprimento, né? E existem autarquias responsáveis e entidades atribuídas pelo Ministério do Trabalho para fazer essa fiscalização. Em eventual fiscalização, de acordo com a minha não adequação, existe um grau, né? Existe uma escala de aplicação de sanções que iniciam em sanções administrativas por advertência, e se a não adequação persistir, existem sanções financeiras aplicáveis a essa empresa, né? Então, a gente está falando, além de tudo isso, do prejuízo da saúde emocional, da falta de performance, da produtividade inadequada ou insustentável dentro do ambiente de trabalho, eu tenho ali um reflexo financeiro negativo em uma eventual sanção. Nós temos histórico de sanções de todos os tamanhos possíveis, né? É claro que o órgão fiscalizador, quando ele estiver analisando a sua base, quando o auditor estiver enxergando ou buscando enxergar aquilo que foi aplicado ou não, aquilo foi atendido ou não, existem métricas aplicáveis a cada um daqueles itens. E é claro, de acordo com o nível de severidade, né? Se aquilo for muito gravoso, existem sanções de 50, 100, 60, 40 mil reais. Se for um pouco mais leve, existem sanções um pouco mais baratas, por assim dizer. Mas não enxerguem o prejuízo financeiro, que embora doa no bolso das grandes companhias, e que isso é um aspecto negativo gigantesco, não olhem somente esse como o grande desfavor no que diz respeito à atuação da sua empresa no mercado. Eu acho que, no final, o grande prejuízo disso, e que às vezes é irreversível, né? É o prejuízo relacionado à saúde mental e bem-estar emocional dos seus colaboradores. Exatamente.
Acho que esse era o ponto que eu ia reforçar, assim, né? Para além de uma questão financeira e até de credibilidade da empresa, tá? Porque como a gente está vendo toda essa movimentação no mundo corporativo, né, de incentivar o cuidado com a saúde mental, de estar dentro das normas, se você é uma empresa que não está dentro da norma, você acaba perdendo credibilidade também no seu cuidado. E talvez até no produto que você esteja oferecendo. A gente falou aqui da conexão de tudo isso, que são coisas totalmente distintas. Uma norma regulamentadora do seu trabalho e outra uma lei específica criada de promoção e incentivo. As empresas que tratem ou que cuidem da saúde mental dos seus funcionários, que é o caso da 14.831. Né? Mas daqui a pouco, empresas do seu segmento, do seu ramo de atuação, passarão a ser certificadas com o selo de empresa promotora de saúde mental. E se você não tiver adequado, sofrer sanções, muito provavelmente você não vai obter a sua certificação e o seu cliente, seja um serviço, seja um produto, quando ele for pesquisar os seus concorrentes, obviamente ele vai dar prioridade àqueles que estão adequados a uma norma, que não sofrerão sanções ou que eventualmente possuem algumas certificações específicas. Acho que é uma informação relevante. Exatamente. Bom, acho que é isso. Né? Juntos a gente constrói um ambiente de trabalho mais saudável, mais produtivo. Eu espero que assim a gente tenha conseguido solucionar as principais dúvidas e passar uma compreensão desse momento que acho que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo, assim, né? Dentro das organizações, toda uma movimentação para se falar mais sobre saúde no ambiente de trabalho, para melhorar essas condições de trabalho, para entender quais são os riscos psicossociais, o que a gente pode fazer para melhorar isso. E espero que vocês contem com a nossa ajuda, né? Para que vocês estejam dentro da regulamentação, mas que vocês também sejam empresa que promovam e que cuidem da saúde mental dos colaboradores. Perfeito. Não se esqueçam, como eu disse na descrição desse vídeo, vocês vão conseguir identificar o link para a nossa página, que vocês vão conseguir baixar o e-book de vocês, que é aquele QR Code que foi exibido pela Paula por aqui. Além disso, nós vamos deixar na descrição também desse vídeo o formulário para o feedback de vocês, que também é muito importante para que a gente continue levando informações como essas, vídeos como esses ao mercado, para você RH, para você departamento pessoal. E, em resumo, a gente gostaria de agradecer aqueles que chegaram até aqui conosco. Dentro da nossa página, que vocês vão baixar o e-book, existe também um canal de conexão direta com os nossos consultores, com os nossos especialistas que vão tratar e vão ajudá-los a contratar a nossa solução do SafeMind. Então, utilizem desses caminhos. Dúvidas, questionamentos, por favor. A gente está totalmente aberto. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Obrigado por tudo, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriel. Foi ótimo estar aqui com vocês falando sobre um tema tão relevante. O SafeMind está aí.